E aí galera do Tá de Clinicagem, eu sou o Lucas Cirilo e esse é o resumo visual do episódio de 7 armadilhas sobre tromboembolismo pulmonar. Aqui nós iremos resumir as principais informações e conteúdos do episódio de uma maneira bem prática e direta, para você usar de guia de estudos ou consulta rápida. Nesse episódio, eu, a Joana e o Cauê revisamos as principais armadilhas no manejo do TEP. E começando com a investigação no pronto atendimento, o dedímero é um grande aliado nesse cenário, principalmente naqueles indivíduos com suspeição média ou score de Wells menor ou igual a 4, onde ele auxilia a estratificar o paciente que realmente precisa de um exame contrastado. Porém, deve ser avaliado com algum critério. Algumas situações clínicas podem aumentar falsamente o dedímero e atrapalhar a avaliação. Aqui vale destaque para 5 situações: neoplasia ativa, processo infeccioso inflamatório, idade avançada, gravidez e internação prolongada. O corte padrão do dedímero é acima de 500 nanograma por ml. No pronto atendimento, a gente pode utilizar duas estratégias de correção do dedímero para melhorar o rendimento e diminuir as solicitações de exame com contraste desnecessários. A primeira delas é a correção do dedímero pela idade. Nessa estratégia, basta multiplicar a idade do paciente por 10 e obteremos um novo corte do dedímero em indivíduos acima de 50 anos. Essa estratégia é melhor indicada em indivíduos acima de 75 anos, onde a correção para a idade aumenta significativamente o rendimento das solicitações de angiotomografia. A segunda estratégia é baseada no algoritmo do estudo YEARS, que pega 3 critérios do Wells, sinais clínicos de TVP, hemoptise e se TEP é a principal hipótese diagnóstica, e divide em 2 cenários. Se o paciente apresenta quaisquer um dos 3 critérios, o corte do dedímero é 500. Caso o paciente não apresente nenhum desses critérios, o corte do dedímero é dobrado para 1000. No pronto atendimento, você individualiza o paciente e escolhe qual que é a melhor estratégia para você interpretar o dedímero. Outra dúvida importante é em que momento iniciar a anticoagulação do paciente. No guideline da ESC de 2019, os pacientes com moderada ou alta probabilidade de TEP pela história, está indicado o início do tratamento mesmo antes da confirmação do diagnóstico. Essa anticoagulação preemptiva apresenta melhor desfecho em mortalidade sem acréscimo significativo no risco de sangramento, principalmente nos cenários onde o atraso diagnóstico possa exceder mais que 2 horas. O único cuidado é individualizar para aquele paciente com alto risco de sangramento. Nesse ponto, você vai ter que ponderar os riscos-benefícios da sua terapia. Indo para a estratificação de risco do paciente com TEP, os termos mais adequados atualmente envolvem o paciente de alto risco, aquele que se apresenta com instabilidade hemodinâmica na apresentação, e pacientes de risco intermediário e baixo risco. Clinicamente, a gente divide os que não são de alto risco pelo score de severidade clínica do PESE. Ele classifica o paciente em 5 grupos, sendo que o PESE de 1 e 2 seriam os pacientes de baixo risco e o PESE de 3 a 5 os pacientes de risco intermediário. Outra avaliação que deve ser feita em todo paciente com TEP é em relação à função do ventrículo direito e a presença de disfunção miocárdica. Para isso, é utilizada a troponina, como biomarcador sérico de lesão miocárdica, e um exame de imagem evidenciando disfunção do VD. Pode ser tanto angiotomografia como o ecocardiograma transtorácico. Caso o paciente apresente alteração no biomarcador ou no exame de imagem, ele é classificado como risco intermediário alto. Caso ele não apresente nenhuma alteração, ele é classificado como baixo risco ou intermediário baixo, a depender do PESE. Os pacientes de alto risco são os candidatos à trombólise. Os critérios que definem instabilidade hemodinâmica são parada cardiorrespiratória na apresentação, choque obstrutivo ou hipotensão persistente, sendo excluído arritmia, hipovolemia ou sepse associado. Vale muito a pena checar nossa série de trombólise aqui no canal e checar o episódio de TEP. E o paciente que foi triado inicialmente como não alto risco e que evolua com instabilidade e critérios de trombólise tem benefício na realização do trombolítico, com redução em mortalidade até 14 dias do início do evento. E agora, escolhendo o tratamento do paciente, naquele de baixo risco, o anticoagulante de escolha são os anticoagulantes diretos, os DOACs, com exceção daqueles pacientes que tiverem síndrome antifosfolípide ou disfunção hepática renal grave, onde a escolha é a varfarina, e na gravidez, onde a escolha é a heparina. Os únicos DOACs que não necessitam de ponte com heparina de baixo peso molecular são a rivaroxabana e a apixabana. No paciente de risco intermediário, a escolha deve ser pela heparina de baixo peso molecular, quando possível, ou a heparina não fracionada.
Caso haja preocupação do paciente evoluir para a necessidade de trombólise ou o paciente já tem essa indicação, como no alto risco, a melhor escolha é a anticoagulação com a heparina não fracionada em infusão contínua, pelo melhor controle da anticoagulação e possibilidade de reversão imediata. Falando agora daquele paciente com diagnóstico de TEP incidental, assintomático ou até TEP subsegmentar. Esse é um diagnóstico que cada vez é mais frequente, dado a ampla disponibilidade e o grande volume de exames contrastados realizados nos pronto-socorros. Nesse caso, é recomendada a anticoagulação contundente quando associado a neoplasia, TVP ou acometer mais de um subsegmento. Essa é uma decisão que às vezes é individualizada, vai levar em conta a história clínica, internação hospitalar, eventos sem fator causal evidente e outros riscos associados. E por fim, vamos fazer uma breve revisão de TEP na gravidez. O primeiro ponto é o uso do dedímero na grávida, que passa a ser recomendado formalmente pelos guidelines recentemente como parte da triagem diagnóstica. Além disso, existe uma sugestão de investigação com ultrassom de membros inferiores ou cintilografia de ventilação-perfusão na tentativa de evitar a solicitação de angiotomografia e exposição à radiação. Caso esses exames não sejam conclusivos ou negativos e a suspeita de TEP ainda seja moderada ou alta, a angiotomografia deve ser solicitada e não é contraindicação absoluta na gravidez. Para o tratamento, o anticoagulante de escolha é a heparina de baixo peso molecular, não podendo ser utilizado nesse caso a varfarina ou os DOACs. E por fim, lembrar que a gravidez não é uma contraindicação absoluta à trombólise. Se a paciente apresentar sinais de instabilidade, ela pode ser candidata a essa terapia. E então é isso. Assim terminamos a revisão sobre tromboembolismo pulmonar. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, pode deixar comentários, dúvidas e não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. Até a próxima!